Cena 7. Modelo câmera. Só foi. Felipe Siqueira, cena 1. Felipe Ciano em cena 6. Primeira. Meu jovem. Tudo certo, Isso, mano? hein, E aí? Obrigado, tá? Privilégio, cara. Obrigado pelo convite. meu. Eu que agradeço. Fique à vontade. Café ó, aqui? Cafezinho, claro. Como é que mineiro recebe? Sempre, né? Tem que ter café. Só faltou pão de queijo. Se quisesse, eu não ia achar ruim, não, viu? Mas só um cafezinho tá bom. Pode brindar café? Pode, né? Claro. Obrigado. Eu que por ter agradeço. aceito o convite. Muito bom. Os assuntos, eles nos levam, Ciane, à verdade, né? E como é que a gente mostra isso, né? Assim, de uma forma... eu acho que, assim, faltam exemplos no mundo de pessoas que fazem as coisas com verdade, Sim. né? E é isso, né? Assim, a internet, ela dá poder de comunicação, poder de voz, né? Para tantas coisas, né? Que tem o lado incrível disso, porque você pega vozes realmente que... Top Voice LinkedIn, né? Os caras chiques assim e tal. Eu sou ele. É. Uma galera mais chique assim, bacana, tudo, porque realmente tem muito conteúdo ali a passar, de gente que faz, né, realmente as coisas. Do outro lado, você também tem, tipo, né, cara, as coisas aí, né, que a gente conhece, né, os vícios e os incentivos a vícios específicos, né, e jogos e por aí vai. É. Né? Não vamos citar. Não vamos citar nada. Vamos citar a paga. Não precisa citar nada, né? Mas a gente está aqui para entender, né, assim, como é que a sua história que começa, né, no jornalismo, já na comunicação, né, e num momento diferente de comunicação do que a gente tem hoje. Né? Completamente diferente. Que era... Como é que você começou, assim? De onde é que vem? Primeiro, assim, vamos dar passos atrás, né? Qual que é a sua origem? De onde é que você vem? Né? Pai, mãe, família? Qual que é a sua base? Cara, é sempre uma pergunta engraçada de responder, porque eu sou carioca. Por mais que seja difícil identificar isso com esse sotaque super carioca, né? sotaque meio da moca, né? Cara, eu nasci no Rio, mas eu fui para Santos com 6 meses de vida. Então eu sou de Santos. Mas nascido no Rio, criado em Santos, sou da praia, basicamente. Sou apaixonado pelo mar. Hoje tenho uma conexão muito forte com o mar. Sempre volto pra praia, quase todo fim de semana tô lá. E eu tive uma infância que, apesar de ter sido uma infância pobre, uma infância sem grana, ela foi muito privilegiada porque eu tinha praia ali sempre, por perto. Então, a gente que tem o privilégio de crescer na praia, a gente tem um playground a céu aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu cresci jogando bola na praia com os meus amigos. Eu estou escrevendo um livro, e tem uma passagem do livro que eu falo muito sobre isso, assim, o quanto eu, hoje, estatisticamente, olhando para os números daquele momento da minha infância, eu era pobre pelos dados da minha família, mas eu não tinha percepção de pobreza porque eu era muito feliz. Né? Então, a pobreza que eu vejo hoje e que eu vi ao longo da minha carreira como repórter viajando o país, é uma pobreza muito dura. O pobre que está em São Paulo hoje, a criança pobre que está em São Paulo, é uma criança que não tem opção de lazer. Ela não tem o que fazer. Às vezes o parque mais próximo da casa dela fica a muitos quilômetros, ela precisa se deslocar e não tem grana e tal. Eu ia pra praia, de chinelo, e quando eu chegava lá, o chinelo que eu estava usando virava o golzinho do meu futebol com os meus amigos da escola pública lá onde eu estudava. Então eu tive uma infância muito feliz, apesar de muito tempo depois entender que eu estava ali num contexto social que eu queria mudar. Né? Vim de uma família muito legal, mas muito problemática, como 98% talvez das famílias brasileiras. Eu venho de um contexto onde dentro de casa eu tinha um pai que foi um grande exemplo para mim de absolutamente tudo que eu não queria ser na vida. Então, eu agradeço muito a Deus de ter tido esse pai totalmente disfuncional, porque ele me ensinou muito o caminho que eu não deveria seguir. Do outro lado, eu tive uma mãe incrível, que até hoje é o amor da minha vida, que eu faço tudo por ela, e que o empreendedorismo me deu a oportunidade de dar a ela a vida que ela merecia ter. Então, eu consegui comprar um apartamento para ela, eu consegui mudar a vida dela
De um jeito que, quando isso aconteceu, eu olhei e falei, zerei o game, não preciso de mais nada. Então, daqui pra frente, agora tudo que vier é lucro. Então, eu me considero um cara muito bem sucedido por isso. Os meus números, o meu faturamento, o que eu tenho é nada perto de caras como você, de caras que são muito mais bem sucedidos. Mas pra mim, cara, assim, de onde eu saí, conseguir ter mudado a vida da minha mãe, é tudo que eu queria, cara. Eu lembro que quando eu me formei na faculdade, em 2005, eu estava muito feliz porque eu sabia que o piso da minha carreira era R$ 1.300, R$ 1.200. Eu falei, cara, eu não vou ganhar menos do que isso. Cara, que doideira, que loucura, assim. Então, sempre que as coisas apertam, hoje eu olho para trás, eu olho para aquele momento ali e falo, putz, não, relaxa, cara, tá tudo bem. Talvez você não esteja dando o passo que você gostaria de dar nesse momento, mas, puta, de onde você saiu, cara? Já tá bom pra caramba, assim, você já zerou o game, sabe? E você volta lá? O tempo inteiro, cara. Mais do que eu deveria até. Eu acho. Porque... Cara, é muito maluco olhar no espelho e se perguntar quem a gente é. Porque a vida é muito cíclica, cara. A vida muda muito rápido. Total. E tem mudado cada vez mais rápido. Mas eu passei por tantas coisas, assim, nos últimos anos. Cara, o empreendedorismo me trouxe acho que uma volatilidade, uma loucura, assim, de tentar me encontrar em várias personas diferentes. Cara, eu me formei jornalista, cara, no momento em que, se hoje a gente tem poucas disciplinas de empreendedorismo na faculdade de comunicação, você imagina como era em 2002, Nada. quando eu entrei na faculdade. Então, empreendedorismo é uma coisa que eu comecei a fazer muito instintivamente, que eu entendi que era empreendedorismo muito tempo depois. Quando eu comecei a estudar, de fato, que eu falei, pô, acho que eu tô começando a entrar num game aqui que talvez eu precise de mais técnica, tal. E aí que eu passei a estudar empreendedorismo, mas eu descobri que eu tenho a essência do intraempreendedorismo desde criança. Né? Quando eu vendia brinquedos antigos para comprar brinquedos novos, quando eu vendia fita de videogame para tentar comprar o controle que tinha quebrado, e eu fazia uma estratégia para chegar num videogame novo com o que eu tinha, sabe? Essa cabeça, essa visão empreendedora, que é uma coisa muito simples e tal, mas é por isso que eu falo, empreender é para todo mundo. Poxa, acho complicado dizer isso, mas eu acho que não é. Também acho que não. Tem muita gente que, não, é só estudar, é só tal. Eu discordo, cara. Eu acho que empreendedorismo é uma atitude que vem de um lugar que não é óbvio. Não é fácil identificar onde começou a minha vontade de empreender, essa vontade de fazer coisas e tal. E hoje eu percebo que o empreendedorismo, para mim, ele só tem dado certo, primeiro porque ele já deu muito errado, e ele dá muito errado, e eu sempre aprendo muito com esses erros. E eu entendo que o empreendedorismo mudou minha vida, cara. Mesmo. De um jeito que não é lindo, que tem muita coisa complicada, você sabe muito bem disso. Empreender, né? A gente sempre fala isso, empreender no Brasil é difícil e tal. Mas eu acho que o empreendedorismo me fez uma pessoa que eu não imaginei que eu poderia ser, cara. E isso é bonito, aí eu vejo muita beleza, assim. Mas o processo é muito duro, é muito complexo. Luciane, tem um negócio na sua fala, cara, que me deixa bem intrigado e feliz, porque dificilmente a gente fala dos traumas como aprendizado, né? Eu fui ressignificar isso pra mim, assim, nossa, tempos depois, sabe? Você tá quantos anos, Fê? Tô com 37. Menino. Um jovem. É um baby, é um jovem. Obrigado. Já ganhei meu dia. Ouve o tio, tá? Mas assim, olhar para trás e entender num lugar de eu aprendi com isso, e não num lugar de tenho raiva disso que me aconteceu e aí externar essa raiva. É óbvio que raiva também, né? Aprendi isso com o Miguel, que é um professor que eu tenho. A raiva ela é força propulsora, né? É necessário um pouco de inquietação, é necessário um pouco, né? Porque senão você fica meio, né? A raiva é fundamental, cara. Deixa a vida me levar aqui, fico aqui de boa e tal. Por outro lado, olhar para a dor e entender que ela é sua maior fortaleza, difícil, né? Cara, é difícil, mas é uma opção. E tudo que eu vou falar aqui, cara, eu sou um cara de comunicação, então provavelmente eu vou conseguir te falar de todos esses processos de um jeito muito bonito,
de um jeito muito legal, com muita beleza, mas no dia a dia não é assim. Eu sou um cara que tem inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, inúmeros desafios e que erro muito todos os dias, cara. Eu sou muito consciente disso. Muito consciente disso. Porque todo mundo erra o tempo inteiro, cara, e a gente só pode fazer duas coisas com os erros que a gente comete. Não tem outra alternativa. Ou a gente para e desenvolve uma hiperfixação por esse erro e fica vivendo, andando em círculos, ou a gente usa esse erro para cometer erros novos. Não tem outra alternativa, não tem o meio do caminho. Não tem eu vou reclamar um pouquinho e aprender um pouquinho. Não, irmão, ou você vai para frente, ou você fica parado ali e reclamando. Eu sou um cara que reclama bastante da vida, quando alguma coisa dá errado, mas eu reclamo rápido e reclamo pouco. Porque imediatamente eu já tomo a decisão do que eu vou fazer com aquele problema e com aquela dor e com aquele erro. Né? E eu acho que esse foi o grande drive que fez as coisas darem certo para mim. Né? Eu tive inúmeros desafios, inúmeros problemas, inúmeras questões que eu parava e falava, putz, eu não tenho saída, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar isso daqui e criar uma coisa nova, eu vou usar um pedaço disso daqui para desenvolver uma alternativa, uma saída, e esse pensamento fez com que eu fosse uma pessoa muito focada sempre em solução. Sempre, sempre. Então, eu acho muito importante falar isso, cara. Eu não curto muito conversar com pessoas que só falam do que deu certo, porque isso não é real. Não é. Isso não é real, cara. Isso não é verdadeiro. E é 99% da internet. É isso, por quê? Porque no fim das contas a pessoa tá querendo te vender alguma coisa, entendeu? E mesmo que eu queira vender alguma coisa pra alguém, a gente, na essência, a gente é vendedor. Claro. Eu preciso vender alguma coisa que tenha verdade, cara. Né? Então, poxa, se eu vou receber um briefing para fazer um job de um trabalho de uma marca que está querendo me patrocinar e aquele briefing tiver um texto que, cara, não for de fato o que eu sou, não represente o que eu acredito, eu não posso fazer aquilo ali só por dinheiro. Né? Então isso serve para merchan, isso serve para negócio, isso serve para relacionamento. Na vida, claro. Entendeu? Então é a única alternativa que eu tive, cara. Pegar os erros e as dificuldades e transformar em coisas novas, tentar andar para frente. Cara, e quando... É muito legal olhar a sua história, que assim, vem de um lugar do jornalismo, né, tradicional, para empreender num lugar que é geração de conteúdo e tecnologia somados, né? Como é que a tecnologia entra na sua história e como é que você coloca ela como sua aliada? Cara, eu acho que essa pergunta é muito fácil de responder porque é desde sempre. Desde sempre. Desde as primeiras lembranças que eu tenho de vida, eu sempre tive momentos muito criança que eu tinha alguma coisa muito tecnológica por perto que eu queria muito, porque naquele momento eu não tinha grana, não tinha acesso. Vou te dar um exemplo muito claro. Eu sou um cara completamente apaixonado por relógios, né? É um dos meus territórios hoje de fala ali, tal, de coisas que eu curto e tal. E apesar de ser um cara muito da tecnologia, no dia a dia eu não uso smartwatch. Eu uso para treinar, né? Porque aí os recursos, eles, quando eu tô pedalando, quando eu tô na academia e tal, eles me ajudam bastante, mas no dia a dia eu gosto muito, eu tenho uma fixação muito forte, uma paixão muito grande dos relógios. E eu lembro, por exemplo, do Casio Calculadora, que era o relógio que era uma calculadora no seu pulso. E a primeira vez que eu vi esse negócio foi no fim dos anos 80. Demais. Eu era uma criança, eu nasci em 84. Não vou lembrar, obviamente, o ano, mas devia ser, sei lá, 88, 89. Eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu estava num bar com meu pai, porque quase todas as lembranças que eu tenho do meu pai são com ele no bar, porque meu pai é alcoólatra e tal. Mas ali era a minha conexão com meu pai, e um amigo dele, de repente, sentou na mesa e ele tava com um Casio Calculadora. A hora que eu olhei, eu falei, mano, o cara tá com uma calculadora no pulso, que era o ápice da tecnologia naquele momento. E aí eu pedi esse relógio pro meu pai. E, obviamente, era caro naquele momento, não tinha grana, beleza, e fiquei com isso na cabeça. Cara, o dia que eu consegui comprar o Casio Calculadora, porque ele foi reeditado, até hoje ele vende e tal, não sei o quê, foi uma felicidade gigantesca, assim. E eu percebi que era super barato, né? Talvez naquele momento fosse mais caro e tal, mas caramba, que loucura eu consegui me conectar com essa tecnologia do passado que me levou para um momento de dificuldades, mas também de muita esperança e tal. Então, cara, eu era uma criança de 5, 6 anos que fiquei maluco quando vi um relógio que era uma calculadora, né? Que tinha o Pense Bem, não sei se você vai lembrar, acho que não é tanto da tua época, que era como se fosse uma calculadora também um pouquinho maior, que era meio
quase um computadorzinho ali, no começo da era dos computadores e tal. Então eu sempre fui essa criança que era muito ligado em videogame, que era muito ligado em sistemas e, poxa, comecei a estudar aí na casa dos meus amigos que tinha computador e aprendia e tal, não sei o quê. E muito cedo eu entendi que a tecnologia era sobre fazer a nossa vida melhor. E eu acho que é isso que muitas pessoas não entendem hoje. Qual é o papel da tecnologia na nossa vida? É uma discussão que eu tenho muito com a minha mãe, por exemplo, né? Porque minha mãe é de outra geração. Minha mãe tá para fazer 70 anos. Ela é de uma geração completamente diferente da nossa. E ela enxerga a tecnologia como uma coisa que vai dificultar a vida dela. E eu tento convencê-la do contrário, não, mãe. A tecnologia ela só faz sentido se ela for para ajudar na sua vida. E aí, eu acho que eu tô começando a convencê-la disso, dessa minha tese, por meio das coisas que ela gosta. Porque aí eu entendi que a gente precisa inserir a tecnologia na vida das pessoas realmente pelas áreas de interesse das pessoas. Não adianta a gente querer mostrar para um empreendedor que, poxa, quando você coloca um CRM na sua empresa, você vai conseguir ter acesso aos seus clientes de um jeito mais facilitado, você vai fazer uma gestão dos seus leads mais eficiente e tal. Se esse empreendedor, ele nunca olhou para o cliente dele de um jeito estruturado e organizado. Você tem que começar a inserir tecnologia por onde essa pessoa vai ter mais sensibilidade. Total. Então, sei lá, se é um negócio que vende canecas, coloca a tecnologia, de repente, na gestão do estoque de canecas dessa pessoa. Talvez ela vai conseguir ter um impacto mais facilitado, ela vai estar mais aberta para entender como a tecnologia pode ajudá-la, para aí depois você mostrar o que é criar um dashboard estruturado dentro de um BI, esses termos todos que a gente adora usar no nosso dia a dia, para que esse crescimento da tecnologia dentro da vida daquela pessoa seja gradativo. Então, como é que eu fiz isso com a minha mãe? Eu criei um agente para ela, dentro do ChatGPT, de culinária. Então, minha mãe tinha uma dificuldade muito grande de conseguir juntar as receitas que era da minha avó, da mãe dela, porque era aquele livro e as páginas estavam caindo, não sei o que e tal. Eu falei, mãe, deixa eu te mostrar um negócio. Aí abri o ChatGPT, fiz uma conta gratuita para ela mesma ali e tal. Aí, como é que você quer que chame o seu agente? Mas o que é um agente? É um cozinheiro aqui, um assistente que vai te ajudar. Ah, então chama Claude, porque eu amo Claude, que ele tem um programa na TV fechada. Tá bom, então chama Claude. Aí dei o nome e tal. Aí falei, mãe, é isso. Você aperta esse botão, você fala exatamente o que você quer. Mas como assim, filho? Você abre a geladeira, fala pra ele o que você tem na geladeira, o que você pode cozinhar. Aí ela fez isso. E, cara, o olhar da minha mãe descobrindo esse universo foi das coisas mais transformadoras, assim, pra mim. Aí eu falei, cara, é pra isso que eu sou um comunicador que falo também sobre tecnologia. É pra esse tipo de reação. Ela falou assim, mas eu falei os ingredientes e ele me diz o que eu posso cozinhar? Eu falei, mãe, é assim. Mas e se eu quiser fazer outra coisa? Eu falei, pede. Aí ela pedia e vinha outra receita, e outra receita, e outra receita. Eu falei, você pode pedir qualquer coisa. E você pode substituir qualquer ingrediente. E você pode fazer qualquer mudança. Ela falou, mas filho, isso é bruxaria. Eu falei, não, mãe, é tecnologia. e eu acho que é esse movimento que a gente tem que fazer, né? É por isso que eu sou o cara de comunicação que dou 10 passos para trás. Porque quando a gente está falando em LLMs e como os grandes modelos de linguagem, as grandes plataformas vão mudar, eu estou explicando para a pessoa o que é prompt. Porque a galera está em outro ritmo. Claro. Os grandes especialistas, eles vão num aprendizado muito rápido, as discussões elas são muito complexas. Alguém precisa baixar essa bola e falar, galera, vamos deixar essa conversa agora mais inclusiva? Vamos realmente trazer as pessoas para dentro da gente? Porque quando a gente ouve alguém conversando num nível muito mais alto do que o nosso conhecimento, muitas vezes a gente pode ter vergonha de perguntar o que para aquela pessoa é óbvio. Claro. Eu sou o cara que fala do óbvio. Eu sou o cara que fala, não, gente, vamos entender o que é o prompt. Vamos entender como é que a gente faz melhores prompts. Deixa eu te explicar o que é prompt. Você acha que está por aí essa verdade que você tem de... Eu lembro que eu vi isso uma vez, eu tenho um grande professor, que ele não sabe que ele é meu professor ainda, mas que é o Clóvis de Barros. Professor de todos, né? Nossa, aprendo muito sobre... Ele é um fenômeno. Sobre filosofia, né, e tudo. E ele uma vez ele falou, eu tenho uma capacidade que é traduzir conceitos filosóficos difíceis para o que as pessoas conseguem entender, né? Você acha que está por aí essa verdade sua de traduzir complexidades, né, tecnológicas e tudo para o que a pessoa tem que entender? Que a pessoa não só tecnológicas, né? Eu brinco que eu sou um jornalista muito esquisito, assim, porque eu nunca fiz questão do furo jornalístico.
Me bate até errado, assim, me ouvir falando isso, sabe? Mas é verdade. Eu nunca fui aquele jornalista que queria, nossa, fazer a super denúncia e tal. Eu sempre fui o jornalista que tinha muito tesão quando alguém assistia uma reportagem em mim e falava assim, caramba, é a primeira vez que eu realmente entendi que IPCA e inflação são a mesma coisa. E isso era o que me dava tesão. Isso era o que fazia eu entender a real função da minha comunicação, do que eu entendia por comunicação. Para mim, comunicação tem um papel muito, muito importante na educação das pessoas. Em trazer as pessoas para as discussões que valem a pena. Porque quando a gente fala em jornalismo, principalmente quando a gente fala de jornalismo político e econômico hoje no Brasil, acho que a gente que é jornalista tem um defeito muito grande. Eu sei que muito jornalista que me ouve falando isso fica bravo, mas é só a minha visão, não é necessariamente a verdade absoluta. Mas eu acho que tem muito colega que gosta e faz questão sempre de parecer muito inteligente, né? E aí a gente fala que o PL foi encaminhado para a CCJ do Senado. E as pessoas não sabem o que é um PL. As pessoas não sabem o que é a CCJ do Senado. Muita gente sabe, só que se a gente não explica imediatamente no momento que a gente fala, quem não sabe, simplesmente troca de canal. Muda de assunto no feed e desiste. E tende a dizer que a política é muito difícil. A política não é difícil, é porque ninguém nunca explicou direito. A economia não é difícil, é porque ninguém nunca explicou direito. E isso contribui para a desinformação, né? E não para o final ideal da coisa jornalística, que é informar, não desinformar. Eu acho que assim, Fê, comunicação não pode ser sobre terceirizar para o outro a responsabilidade que eu tenho em ser compreendido. Comunicação não é o que o outro, o que eu falo. Comunicação sim é o que o outro entende. A gente tem muito essa mania de ouvir isso, né? Comunicação é o que eu falo, não o que você entende. Não, comunicação é o que o outro entende. Se o outro não está entendendo o que você está falando, ou você está comunicando para o público errado, ou você não conhece o seu público, ou você é babaca. Porque você está querendo parecer inteligente e você está comunicando para o seu colega e não para o seu público. Então, não tem cidadania nesse processo. Eu acho que comunicação, de fato, para mim, é um ato de cidadania. É um ato de trazer as pessoas para as discussões que realmente importam. Porque a gente está discutindo besteira, muitas vezes, a gente está discutindo se a base de uma influenciadora sai ou não na água, e de repente, de madrugada, estão aprovando um projeto no Congresso Nacional, cara, que vai mudar radicalmente a nossa vida, que pode mexer na nossa alíquota de imposto de renda ou alguma coisa desse tipo, entendeu? E a gente está querendo saber se a base sai ou não na água. Nada contra a base, isso também é legal, também é importante, também tem mercado, mas a gente tem discussões que são muito importantes que estão na televisão e que ninguém está explicando direito. Né? A gente vê o tempo inteiro nos telejornais discussões, sei lá, sobre crédito de carbono. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Mas pergunta na rua para as pessoas o que é crédito de carbono. Tem a menor ideia. Né? Então eu sou o cara que vai fazer o vídeo e falar assim, gente, tá todo mundo discutindo para onde vai o crédito de carbono e tal. Vamos entender de onde esse negócio nasceu? Vamos entender o que é isso? É basicamente uma empresa que planta uma árvore, que porque ela plantou essa árvore, ela fez um papel e vendeu para outra empresa que também queria plantar árvore, mas não tem tempo, nem espaço, nem lugar. Então alguém faz isso e vende para o outro e aí você compensa a responsabilidade do outro de plantar essa árvore. É mais ou menos isso. Ah, poxa, entendi. É isso que eu faço, é isso que eu entendo por comunicação. Luciano, você é bom pra caramba, hein, cara? Obrigado. Uma das dificuldades que eu vejo na vida do empreendedor pequeno, né, e médio empreendedor, é sobre ter o produto ou serviço dele e conseguir comunicar não só o produto ou serviço, mas a própria verdade, né? Como empresa, como marca, como solucionador de problema, né? Seja ele o negócio que for. Você tem uma capacidade muito boa de traduzir, né? E comunicar e distribuir essa comunicação, porque uma coisa é você falar, né? A outra coisa é você distribuir. Eu lembro que eu aprendi isso com um amigo uma vez, ele falou, Felipe, você é incrível, cara, assim, você faz os vídeos, mano, estado da arte, né? Tipo, foi a primeira campanha que a gente fez, que era transformando limão em limonada com os empreendedores na época da oficina e tal, 2018, e ficaram uns vídeos assim incríveis, igual esse aqui, né? Coisa legal. Essa né? produção aqui não é feito. E ele falou assim, você é incrível em produzir o conteúdo, mas você é péssimo em distribuição. Uma coisa é você desenvolve o conteúdo, mas e a distribuição? Quais são os cortes? Para onde é que vai? Quantos canais vão? Vai para LinkedIn, vai para Shorts, vai para Instagram, vai para não sei o que. Né? Então,
Hoje eu gasto muito mais fosfato na distribuição do que na própria criação, né, do conteúdo. E é uma dor desse empreendedor, né, que tem muita coisa na mão, muita plataforma na mão, mas não sabe o que fazer, né? E às vezes o próprio conteúdo mais genuíno, mais puro, é o que mais gera alcance, engajamento e por aí vai. Se você tiver que dar uma dica para esse cara, né, para esse pequeno empreendedor que tem um negócio, né, e quer se comunicar melhor e quer ser visto, qual seria, vindo de um comunicador, né? Começa a fazer. Mete a mão e vai. Tão simples quanto isso, Fê. Porque eu vejo uma questão hoje, traçando um paralelo que eu acho que faz muito sentido com isso que você está perguntando, que é uma baita pergunta, aliás, porque é uma coisa simples, cotidiana e que a gente vê o tempo inteiro acontecendo. Eu canso de ver amigo meu falando assim, pra você é fácil, você tem uma produtora, Isso. você tem câmera, você tem linha de edição, você tem filmmaker, você tem não sei o quê. Eu falei, tudo bem, mas você acha que quando eu saí da faculdade eu tinha tudo isso? Né? Eu me formei em 2005. Foi o ano em que o YouTube foi pro ar. Quando me formei, eu só poderia trabalhar na televisão. Eu fui pra televisão não porque era o meu sonho, mas porque era o único meio audiovisual que eu tinha para trabalhar naquele momento. Né? E aí, quando começou a vir o digital, eu comecei a olhar para isso e comecei a migrar e falei, putz, tem mercado ali e hoje a minha vida é muito mais no digital do que na televisão. Mas é porque eu sempre fui o cara que fui lá e fiz. Sabe qual que é a melhor câmera que a gente tem à disposição? A sua. A que tá no teu bolso. Então hoje a gente tem um celular que grava, que edita, que grava áudio, que escreve texto. Que... Cara, olha o privilégio que é isso para produção de conteúdo. Você tem o GPT que monta o seu roteiro. Cara... mas eu não sei como, eu não sei como fazer uma campanha de comunicação para minha empresa, porque minha empresa é muito pequena, eu não posso contratar uma agência. Cara, eu fiz o teste. Eu pedi uma campanha completa de conteúdo para o ChatGPT para uma empresa que vende marmitas. Ele demorou 4 minutos para me dar uma campanha de 14 páginas. Extremamente detalhada, com inúmeros exemplos de posts para fazer. Então, desculpa, hoje não tem desculpa mais, cara. Não tem. Eu acho que o que falta é disciplina. E entender que feito é melhor do que perfeito, desde que seja bem feito. Eu também acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase. Porque também tem muita gente que justifica a preguiça de fazer um trabalho legal com, feito é melhor do que perfeito. Não, mas é nota 7 que passa de ano, não é nota 4. Né? Então, tudo bem, faz ali o mínimo para passar de ano e depois você melhora. Mas faça. Melhor do que um conteúdo perfeito é um conteúdo constante. É um conteúdo recorrente. Se você me perguntar assim, você prefere um baita documentário incrível, perfeito, que vai ganhar prêmio uma vez por ano, ou você prefere vídeos extremamente simples todos os dias? Vídeos extremamente simples todos os dias. Porque comunicação é sobre repetir a mensagem. É uma discussão que eu tinha também na TV quando eu fiz o meu primeiro programa na CNN, que era um programa jornalístico diário, que tá no ar até hoje, que é o Live. E eu tive algumas discussões ali com repórteres que ficavam meio bravos comigo, porque, voltando à questão da CCJ, eu falava, acabava a live do repórter de Brasília, voltava para mim e eu falava, então, gente, só para quem de repente não entendeu muito bem, a CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. Ficava louco. A Comissão de Constituição e Justiça é como se fosse um mini plenário. Então ali o PL, que ele falou, é um projeto de lei, que vai ali para o Congresso dar uma olhada, tal, não sei o quê, e aí tem um projeto que vai para esse mini plenário para ser discutido ali, porque se for direto para o plenário, são 513 deputados. Pô, eles realmente têm que votar no que é mais importante, no que já está encaminhado. Então é mais ou menos isso. Aí no dia seguinte, eu pedia para o repórter só explicar rapidinho o que era a CCJ, ele não explicava. Voltava para mim, eu explicava de novo. Aí no terceiro dia, cara, você vai ficar todo dia? Eu falei, sim, mas a pessoa já ouviu ontem. Eu falei, mas quem falou que é a mesma pessoa que está assistindo todo dia, cara? Não tá. Mas a pessoa que já ouviu vai ser repetitivo? Sim, é para isso que a gente está aqui. A gente fala todo dia de política e economia. Isso é ser repetitivo? Não, isso é ser inclusivo. E a pessoa que já sabe, o cara tá falando que eu já sei. Mas beleza, ela não vai mudar de canal porque eu tô falando alguma coisa que ela já sabe. Porque todos os dias, quando o jornal começa, aparece meu nome lá embaixo. Provavelmente quem assiste já sabe quem eu sou. Mas tá reforçando para as pessoas que não me conhecem ainda. Comunicação é sobre isso, é sobre pensar em quem tá chegando. Eu sempre falo para todo mundo assim, você tem 3 posts fixados no seu feed, dizendo ali quem eu sou? Não tenho porque quem me segue já sabe. Legal, mas e quem tá chegando? Quem te descobriu no Explorar? Essa pessoa vai ter que ficar scrollando o feed para tentar caçar alguma coisa que diga quem você é. Não é mais fácil você
entender essa jornada e pensar nisso de um jeito mais empático, comunicação é sobre empatia. Então, produzir conteúdo é sobre produzir conteúdo do jeito que dá. E aí você vai melhorando, e você vai sentindo o que a tua audiência gosta mais. Não adianta eu virar pra você, Fê, e falar assim, cara, começa a fazer conteúdos e vídeos assim. Eu não conheço teu Analytics. Eu não sei se teu público é mais masculino ou mais feminino. Eu não sei se teu público é mais jovem ou mais velho. Eu não sei se teu público tá mais em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E isso muda completamente o rolê. E eu não conheço você. Exato. Para entender onde você se sente melhor, se é no Eu não sei do que YouTube, você se é gosta. TikTok, se é vídeo rápido, se é Exato. vídeo longo, se é profundidade. Exato. Né? Então, eu acho que a gente sempre tem que desconfiar dos gurus que trazem fórmulas prontas. Sempre, 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 sempre. Porque se funciona para um, não necessariamente vai funcionar para o outro, cara. E é por isso que a gente não faz comunicação olhando para o concorrente. A gente pode ver o que está dando certo no concorrente. Mas a partir daí a gente tem que olhar para dentro e não para o lado. Para saber o que faz sentido para a gente. Porque mesmo que funcione uma tática que a gente está importando do concorrente, ela vai funcionar durante muito pouco tempo. E se aquilo não traduzir a nossa autenticidade, daqui 5 anos a gente não sabe quem a gente é. Porque a gente está trazendo só a fórmula pronta de algo que não representa a nossa impressão digital. Eu quero estar no digital, mas e a minha impressão digital? Ela é única, cara. Então não necessariamente a estratégia do outro vai funcionar para mim. Então, só faz. Quem é empreendedor e está acompanhando, e está assistindo e está travado, porque trava mesmo, tem muita coisa à disposição hoje, só faz. Eu não sei qual plataforma de inteligência artificial usar. Usa uma. Começa pelo ChatGPT, talvez que é a mais conhecida, depois vai pro Gemini, vai pro Copilot, vai pro Perplexity ou para qualquer outro, mas usa alguma coisa. E esse fear of missing out, né, o tal do FOMO, ele é constante para mim, cara. Que estudo isso, imagino que deva ser para você também. Tá tudo bem. O que a gente não pode é nunca correr o risco de pecar por omissão. Né? Não tô fazendo nada porque tô ansioso aqui, deixa quieto. Vou fingir que não é comigo. É com você. Então só faz. Vai lá e faz, se joga. É engraçado que assim, a gente tem uma das coisas que nos conectou, né? É um parceirão nosso da série, né? Dos Segredos do Crescimento, que é o No Empresas, e que tem esse papel, né? De apoiar esses empreendedores, independente do segmento, né? O meu segmento, o seu segmento, são coisas diferentes, né? Mas, ou o segmento de quem está nos assistindo, que eu seguro as pontas aqui, do ponto de vista tecnológico, né? E deixo o empreendedor livre para ele fazer o que de fato importa, né? E a função da tecnologia, igual você falou, como ferramenta, né? Que vai liberar tempo para a pessoa fazer o bolo, o brownie, o açaí, né? O cachorro quente, qualquer que seja o produto, né? Que vai sair daquele empreendedor. E rede social vai por esse mesmo lugar, e comunicação vai por esse mesmo lugar, né? Que tem também, tá todo mundo aqui com, né, o celular na mão, você consegue fazer conteúdos, e tô para falar que os conteúdos mais legais e mais virais, eles não pensaram em ser virais e nem legais, eles só são o que eles são. Né? E aquilo atrai as pessoas, né? Magneticamente atrai. Eles são autênticos. Porque é autêntico, né? Porque tem autenticidade. Para finalizar, a gente sempre termina com uma perguntinha Capciosa. muito especial. E talvez você já tenha respondido boa parte dela, que é qual que é o segredo assim, do crescimento para você, sabe? Cara, o segredo do crescimento para mim, cara, é você entender como crescer sem sair de si. E é um negócio, cara, que eu aprendi a duríssimas penas. Eu aprendi quebrando, eu aprendi me quebrando, eu aprendi perdendo pessoas importantes para mim, porque no fim do dia eu percebi que elas só eram importantes para mim. Isso é muito duro, cara. Muito duro. Crescimento a qualquer custo não é crescimento. É um rolê assim que pode levar a gente para um lugar muito feio. Que pode levar a gente para um lugar de muito dinheiro, mas você empreende por dinheiro, cara. De uma pobreza incrível. Eu não vou ser hipócrita, tá, Fê? Assim, dinheiro é muito bom, Claro. todo mundo gosta. O empreendedorismo mudou a minha vida financeira. E isso é realmente muito importante. Permitiu que eu pudesse dar uma casa para minha mãe, que eu pudesse realizar os meus sonhos, ter os meus carros antigos e tal. Mas eu nunca empreendi com o objetivo de ganhar dinheiro.
Eu sabia que eu precisava ganhar dinheiro. Mas eu prefiro ser muito pequeno, ter uma vida confortável, mas respeitar quem eu sou. Não se trair. Se eu tiver que abrir mão dos meus valores, das minhas teses e do que eu acho que é fundamental para mim, como ser humano mesmo, um papo até quase filosófico, mas É isso aí. eu tinha muita dificuldade de entender qual que era esse limite no começo e hoje eu aprendi que é muito fácil, cara. É o que você tem dentro do peito, irmão. Se você vai dar um passo e o que você tá sentindo dentro do peito é medo, tá tudo bem. Faz parte do jogo e é importante, porque o medo existe por um motivo. É pra deixar a gente alerta, é pra gente tomar cuidado. Agora, se o que você tá sentindo dentro do peito é angústia, é tristeza, Alguma coisa falando, não vai. aí assim, olha melhor pra isso. Eu não olhei. E eu pago assim, até hoje, um pouco desses preços do passado que eu não respeitei o que eu tinha dentro de mim. Então, crescer é fundamental, crescer é importante e realmente é necessário pra gente que empreende. Mas se esse crescimento custar quem você é, cara, fica pequeno, tá tudo bem, tá tudo certo. Tem um ator, cara, não sei se é o Cillian Murphy, que falou uma vez. Ele O falou Cillian assim, Murphy é maravilhoso. Ele é incrível. Maravilhoso. Peaky Blinders é Nossa. genial. Ele falou assim, acho que foi ele, e falou, entre a intuição e a razão, eu escolho 1000 vezes a intuição. É. E a gente perdeu um pouco a nossa capacidade de sentir, né? De entender que dor é aquela, que aflição é aquela, que angústia é aquela, ou que alegria é aquela, para onde eu estou vibrando, né? É papo filosófico mesmo. A gente Não, ficaria horas aqui. falando Ficaria, isso. cara, ficaria mesmo. E, cara, assim, obrigado por permitir que a gente batesse esse papo nesse nível de tranquilidade, assim, cara. Porque eu sou um cara extremamente acelerado, eu tenho um TDAH severo, falo muito sobre isso também e tal, não sei o quê. E por conta disso, cara, eu sou meio que uma esponja, assim, do ambiente. E aí, quando a gente senta, toma um cafezinho, você tem essa falinha de mineirinho, vai conquistando e vai tirando tudo, assim, que a gente quer. Obrigado por isso, cara. Que legal, Obrigado, assim. sei, irmão, que espero bom. que venham outros cafés e que a gente Que retorno consiga bom. ter outros papos filosóficos, assim. Isso é muito bom, assim, pro entrevistador, cara. Você sabe, tem um Muito bom. negócio que eu ia te falar, mas assim, a gente tem uma paixão em comum, que é carro. Sim, né? grande paixão. E o sonho da minha vida é achar um V8 específico. Né? Um Mustang Fastback 69, não. Ah, não, para. Isso aí não é verde música. Né? Ó, Já tem até o carro. esse anel aqui é um pneu de um Fastback 69. Olha, bicho, que loucura. Você vê o nível de loucura. Aqui tem um câmbio, eu tenho aqui, ó, o Mustang aqui, ó. Mas eu vou assim, eu vou no primo brasileiro dele, o Maverick, Mavecão. Maverick, V8 já tá GT500. ótimo pra mim. Vamos arrumar. Fácil, É? Porra, Então, fácil. só alegria. mas não barato. Saiba disso, fácil é, mas não é barato. Já foi mais barato. Já foi bem barato. Perdemos o timing. Luciano, obrigado. Tá? Eu que agradeço, meu irmão. Fundo de da verdade. alma. De Acho verdade. que a gente vai contribuir muito com a vida desses empreendedores que assistem a gente, porque são histórias assim que fazem, né, diferença na vida. Que legal, cara. Fico muito feliz. Obrigado mesmo. Obrigado. Parabéns. Parabéns, moço. Corta. Muito bom. Bom, né? Show de bola. Tive que falar do Tá aqui, Mavecão, pariu. né? Quase chorei.